pelo direito à liberdade de expressão, mesmo que isso signifique cometer alguns crimes. Pera, o quê? Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui hoje falar sobre esse caso do Léo Lins, limite do humor, censura, Porchat e, né, ordem judicial, lei, enfim, vamos conversar sobre toda essa questão aí que aconteceu nesses últimos dias e que foi assim, esquisito, mas ao mesmo tempo foi bom. Esquisito porque a gente viu alguns posicionamentos muito bizarros de certas pessoas, né? Tipo do Olaf, por exemplo. E foi também muito bom porque a gente viu um comediante tendo que arcar com aquilo que ele fala. Porque veja bem, né? A gente vive numa sociedade onde a gente tem que arcar com as consequências das nossas ações. Quem diria? Mas vamos lá, estou me adiantando muito. Vamos comentar aqui o caso do Léo Lins. O Léo Lins é um desses comediantes de stand-up que acha que fazer apologia a determinados crimes é uma maneira de fazer humor. E de fato é uma maneira de você tirar riso fácil, né? É humor fácil, como eu gosto de dizer. Mas enfim, ele acha que isso é humor. E aí, baseado nisso, né, do que é humor, do que é da piada fácil, desse negócio de você cometer crimes, ele acaba fazendo piadas racistas, ele acaba fazendo piadas LGBTfóbicas, ele acaba fazendo piadas pedófilas, ele acaba fazendo piadas zoófilas, piadas assim, das mais absurdas. E repara que eu não falei piadas sobre racismo, eu falei piadas racistas. Porque você fazer piada sobre racismo é uma coisa, você fazer uma piada racista é outra. Bom, acontece que o Léo Lins, ele tinha um especial que estava publicado no YouTube, onde ele fazia várias dessas piadas, com esses temas que eu listei aqui pra vocês, né? Ele fazia várias piadas assim, que, enfim, tirava um riso, né, da boca daquele povo que a gente sabe muito bem quem são essas pessoas, né? A gente sabe. E esse especial dele foi tirado do ar. Teve uma determinação judicial, né, uma juíza, que proibiu ele de fazer piadas que diminuíssem grupos minoritários. E aí ele foi e tirou esse especial do ar. Foi basicamente isso. O nome do especial era Perturbador, e se ele não tirasse do ar, ele iria ter que pagar uma multa de R$ 10.000. E R$ 10.000, no caso, para cada dia que aquele especial continuasse no ar, mesmo depois da ordem. A juíza Gina disse o seguinte, né, na sua ordem ali judicial. Ela falava assim, olha, que ele estava proibido de produzir, distribuir, né, ou manter no ar. E aí entra do porquê ele teve que tirar o especial dele do YouTube do ar. Mas enfim, ela disse que está proibido, né, de fazer essas coisas, né, com conteúdo depreciativo ou humilhante a qualquer categoria considerada minoria vulnerável. E aí ela diz, né, que as piadas que são proibidas são piadas em razão de raça, cor, etnia, religião, cultura, origem, procedência nacional, regional, orientação sexual ou de gênero, condição de pessoa com deficiência ou idosa, crianças, adolescentes e mulheres. E aí, quando eu falo isso pra vocês, vocês já devem ter pensado, meu Deus, mas então a gente vai poder fazer piada com o quê? Sei lá, com os grupos opressores, no caso? Mas a questão aqui, gente, não é que você não possa fazer uma piada sobre racismo, desde que quem você esteja colocando como alvo da piada sejam os racistas, né? Agora, o negócio é que você ficar fazendo uma piada com essa manutenção desse. Sabe, essa manutenção dessas opressões é complicado, mas eu tô me adiantando de novo, e isso eu vou destrinchar mais pra frente com vocês. Algumas das piadas que o Léo Lins fez falavam, por exemplo, sobre perder a virgindade com uma vaca, né? O animal vaca, né? Que, enfim, isso é zoofilia. E tem uma outra piada dele em que ele falava sobre usar um eufemismo, né, para a palavra estupro, porque estupro é pesado, mas se a gente falar um estuprito, aí seria mais tranquilo, sabe? Aí não teria problema.
E uma outra das piadas super engraçadas do Léo Lins, e eu tô sendo irônica aqui ao falar que é super engraçado, porque não é nada engraçada, o Léo Lins, ele faz uma comparação de escravidão com emprego. E mais especificamente, é uma piada sobre desemprego e escravidão. Mas não é uma piada, assim, que coloque a pessoa escravagista como a parte risível. Não, coloca a pessoa que é escravizada. Que ele fala, né, sobre na época da escravidão, a pessoa já nascer empregada e ainda assim achar ruim, né? Enquanto hoje em dia a gente tá em busca de emprego, a taxa de desemprego é alta, né? E tudo. Só que assim, pessoas que eram escravizadas, elas não estavam empregadas, elas estavam trabalhando sob um regime de escravidão onde elas eram exploradas, onde elas eram açoitadas, onde elas tinham todas as suas individualidades tiradas delas, onde elas eram retiradas do seu local de nascimento, onde elas eram retiradas dos seus povos, das suas culturas, das suas origens e colocadas em um lugar de pura exploração para que uma pessoa ficasse extremamente rica e essa pessoa escravizada não recebesse nada, 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 nada. Nem, sabe, uma enganação ali de que ela estivesse recebendo alguma coisa. Ela não recebia absolutamente nada. Não é comparável. Não é nem um pouco comparável. Tudo bem, era uma piada, mas será que tá tudo bem mesmo? Porque não me parece tá nada bem você minimizar tanto escravidão, porque essa piada dele minimiza o que foi a escravidão. Minimiza muito o que foi a escravidão. Aí também, né, ele faz uma piada lá sobre gordofobia, faz uma piada sobre o incêndio na Boate Kiss, né, que ele fala que teve um incêndio, mas as pessoas gostam tanto de calor que elas não quiseram sair da boate que pegou fogo, sendo que não foi isso que aconteceu, né. E tudo bem, você deve estar pensando, meu Deus, Samantha, mas isso é só piada, é só pra rir. Gente, toda piada tem uma ação política por trás dela. Tudo tem. Vocês podem até estar falando que a gente mistura demais política em tudo, mas a piada em si, o humor em si, ele é político. Depois eu vou falar melhor sobre isso, né? Toda hora eu tô querendo me adiantar demais, mas antes de eu me adiantar demais, a gente tem que entrar no fator Porchat. Fábio Porchat é um comediante muito famoso pelo Porta dos Fundos, né? E ele é muito conhecido por ser um comediante de esquerda. Tem um cachorro ali na rua que tá latindo muito, vamos ignorá-lo. E, como um comediante de esquerda, ele já criticou muitas vezes, né, as piadas com grupos minoritários. Mas, quando alguém sofre alguma sanção por ter feito piadas com grupos minoritários, aí o Porchat fica do lado de quem fez a piada, de quem fez o ataque, né? E o Porchat ficou muito indignado com isso que aconteceu com o Léo Lins. Ele jogou a matéria lá no Twitter dele, falando sobre isso ser uma vergonha, inaceitável e coisa e tal. E depois ele lançou um textão. Textão esse que tá aparecendo aqui pra vocês, mas eu vou ler. E é um textão no Twitter. Eu nem sabia que dava pra colocar tanto caractere no Twitter, mas né, eu não uso o Twitter, então não sou métrica. Mas ele disse o seguinte, abre aspas. Não gosta de uma piada, não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio, a violência, ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa! Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir ao Léo Lins adorou, riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piadas com minorias. E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei, pode-se fazer piada com tudo, tudo, tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir, ainda mais previamente. Impedir o comediante de pensar uma piada é loucura. Mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo que ele diz, ele tem o direito de dizer, ele tem o direito de ofender. Não existe censura do bem. Se cada pessoa que se ofender com uma piada resolver tirar ela do ar, não sobra um Joãozinho, um papagaio, um argentino. Para mim, democracia não é um regime para você defender as suas ideias, mas para quem você não concorda poder defender as delas. Não confundam não gostar de com ele não pode falar. Não entrem nessa conversa com a emoção, entrem com a razão, fecha aspas. Ainda teve uma coisa meio Gabriela Prioli, né?
menos emoção e mais razão. Não, gente, tem que ter muita emoção sim, tá? Tem que ter muita emoção sim, mas assim, muita emoção. Porque essas piadas, elas mexem diretamente com o nosso emocional. Elas mexem diretamente com o emocional de grupos minoritários, né? Velho, tinha uma piada que relativizava a escravidão. Tinha uma piada que fazia as pessoas rirem do que foi a escravidão. Vocês têm noção do peso disso? E aí, quando o Fábio Porchat fala que ai, não gostou da piada, é só não consumir, piada que não incita violência nem nada, mas acontece que as piadas do Léo Lins, elas incitam sim coisas muito ruins contra grupos minoritários. E perceba, né? Eu não tô dizendo que o humor ele não pode ser ofensivo de modo algum. Eu tô dizendo que o humor, ele é uma arma política. O humor sempre foi uma arma política. Desde as sátiras ali antigas, sabe, da Grécia Antiga, o humor já era usado como uma forma de pegar tudo aquilo que estava acontecendo de ruim na sociedade, tudo aquilo que era conhecidamente como ruim pela população, e jogar ali para a população rir, não da situação que estava sob elas, mas para a população rir de quem estava jogando essas coisas em cima deles. As piadas, elas sempre foram uma forma de você fazer de chacota os seus opressores. Quer dizer, né? Não sempre, porque contemporaneamente ela não tem sido isso. Mas a piada, ela sempre foi um instrumento disso, historicamente falando. Não nesse período que a gente tem vivido de uns tempos pra cá, mas eu tô falando de período histórico. Não é à toa que a gente sempre viu, por exemplo, várias tirinhas no jornal que eram criticando alguma coisa política que tinha acontecido. Não é à toa que a gente via constantemente várias charges sobre políticos. Não é à toa que muitas vezes a gente vê charges e tirinhas criticando líderes religiosos, porque eles também são grupos opressores. Então a piada, ela sempre teve esse papel. Ela sempre teve o papel de fazer as pessoas rirem dos seus opressores. Sempre teve o papel de tirar um pouco daquela aura de autoridade suprema que os líderes tinham. A piada ela sempre teve esse poder muito forte. Só que de uns tempos pra cá, piada tem sido muito usada como manutenção também de opressões, né? E quando eu digo de uns tempos pra cá, eu não tô falando de 2000 dos anos 2000 pra cá. Eu tô falando nos últimos séculos. A gente vê piada sendo usada mesmo contra grupos minoritários. Porque lembra como eu disse que piada ela costuma ser usada para você ridicularizar aquelas pessoas que estão no poder de alguma forma? Então, tem uma parte da população que acha que os grupos minoritários eles têm que estar abaixo das pessoas. Então, uma parte dos comediantes costuma bater nesses grupos minoritários para manter esses grupos minoritários ali embaixo. Quando a gente vê uma piada relativizando a escravidão, uma piada dizendo que as pessoas que estavam sendo escravizadas, as pessoas negras que estavam sendo escravizadas, elas ficavam reclamando do emprego que elas tinham, elas já nasciam com emprego e reclamavam. Olha só que absurdo. Você está diminuindo o que foi esse período que até hoje ainda molda como a nossa sociedade opera. Até hoje ainda molda como a nossa sociedade ela se constrói. Até hoje, pessoas negras ainda sofrem muito reflexo do que foi o período escravocrata no nosso país. Até hoje, pessoas negras ainda têm muito mais dificuldade para conseguir emprego, ainda estão muito mais em locais marginalizados, ainda estão sofrendo para conseguir o básico, que é sobreviver nesse país que a gente vive. Então, você pegar e fazer uma piada com as pessoas que sofreram essa opressão que perdura até hoje, não mais como a escravidão em si, mas como as consequências da escravidão, é uma coisa extremamente indigesta. E é uma coisa que vai sim contra as leis, porque vai normalizando uma coisa que não tem que ser normalizada. A gente tem leis contra a escravidão, a gente tem leis antirracistas no nosso país. Ser racista é crime no nosso país. Você fazer algum comentário racista é crime no nosso país. Você relativizar a escravidão, veja bem, você está relativizando o racismo, você está relativizando um crime. Isso também é passível de ser criminalizado. E quando o Fábio Porchat vai lá e fala, é só você não seguir a pessoa, é só você não consumir aquelas piadas, não é tão simples assim.
Porque eu, por exemplo, eu não consumi esse show de stand-up do Léo Lins. Primeiro porque eu nem gostar de stand-up eu gosto. Foram pouquíssimos os shows de stand-up que eu vi e que eu gostei. Pouquíssimos mesmo. A maioria eu não gosto. Então eu não fui assistir esse show do Léo Lins. Eu não gosto nem do Léo Lins. Nunca gostei do Léo Lins. Então eu não fui nem assistir esse show dele. Então, obviamente, eu não gostei das piadas quando eu as li, e eu não sou uma pessoa que assistiu o show. Essa parte da crítica do Porchat vale pra mim. Só que ao mesmo tempo que eu não fui consumir isso, eu sou impactada por isso, né? Porque, veja bem, ele não fez uma piada sobre pessoas trans, pelo que eu vi, né? Não nesse show específico, né? Mas ele fez piada sobre pessoas negras. Ele fez piada que relativiza o racismo, sabe? Foi isso que ele fez. Eu vivo numa sociedade que é extremamente racista. Quando ele faz essa piada, ele tá tirando o riso de um monte de outras pessoas que ou não viram a problemática dessa coisa toda, ou que são racistas. Essas pessoas, elas vão sair daquele show e elas vão estar mantendo esses ideais racistas delas, porque elas foram para aquele show e só tiveram isso sendo reforçado pelo El Lins. Ou então elas assistiram esse show no YouTube e só tiveram um reforço daquilo que elas já pensam sobre pessoas negras, daquilo que elas já pensam sobre o período escravocrata no nosso país. Então, elas só tiveram um reforço daquilo que elas já pensam sobre pessoas negras. Se elas tiverem esse reforço, elas vão praticar isso na vida delas. Elas vão se sentir mais livres para poder jogar o racismo delas no mundo. Não é à toa que nos últimos anos a gente tem visto tão mais pessoas se sentindo confortáveis em serem racistas, porque a internet deu voz para essas pessoas que são racistas. Querendo ou não, a internet fez isso, porque na internet a gente viu um monte de gente normalizando comportamentos racistas. Eu namoro um homem negro. Isso me impacta diretamente. Quando a gente fala do Léo Lins fazendo um show onde ele relativiza o que foi a escravidão, onde ele faz uma piada racista, e isso chega em inúmeras pessoas, tanto pessoas que estiveram lá presencialmente quanto quem assistiu no YouTube, isso afeta diretamente a vida do meu namorado, que é um homem negro. Isso afeta diretamente a minha vida também. Então, mesmo que ele não tenha falado sobre pessoas trans, isso me afeta. Mesmo que eu não tenha consumido esse conteúdo dele, isso me afeta, porque eu estou inserida numa sociedade e ele está fazendo piadas que mantêm as estruturas de opressão raciais da nossa sociedade. E eu não precisava nem estar namorando o Tony, que é um homem negro, para isso me afetar, porque, veja bem, eu estou inserida nessa sociedade. Por mais que eu seja uma pessoa branca e nesse ponto eu esteja no ponto de privilégio quando a gente fala de cor, porque sim, quando a gente fala de cor no nosso país, eu estou no privilégio, eu sou uma pessoa branca. As pessoas, elas não desviam de calçada quando elas me veem passando na rua, não me seguem no supermercado quando eu estou fazendo compras. A polícia, ela não tem um ímpeto de me parar quando ela me vê andando por aí. Mesmo se eu tiver, sei lá, andando com drogas no meu bolso, a polícia ela não vai me parar. Primeiro porque ela não vai saber que eu tô com drogas no meu bolso, e segundo porque a leitura que ela vai fazer de mim é de uma pessoa que na visão deles não estaria carregando drogas no bolso, ou que se estiver carregando, não tem problema também, é só um pouquinho ali, é só usuária, né? Ela não é o problema da questão. Mas pessoas negras são o problema da questão. Pessoas negras são perseguidas constantemente no nosso país. Então, mesmo estando no posto de privilégio, eu sou uma pessoa antirracista. Não só porque eu namoro o Tony, mas porque eu sei o quanto que o racismo é uma das coisas mais hediondas da nossa cultura, é uma das coisas mais hediondas da nossa sociedade e precisa ser combatido. Então, quando o Léo Lins, ele faz uma piada que normaliza isso, uma piada que diminui o que foi esse período tão absurdo da nossa história, o período mais violento da nossa história, ele tá me atingindo diretamente. Porque ele tá diretamente mantendo o nosso país com esses ideais racistas. E isso me atinge. Nem que seja num posto de me colocar com um privilégio ainda maior, me atinge, porque eu não quero ter esse privilégio. Eu não quero. Eu não quero estar vivendo em um país aonde as pessoas olham para minha cor e elas ficam confortáveis comigo, enquanto quando elas olham para a cor de uma outra pessoa, elas não se sentem confortáveis com aquela outra pessoa. Então a piada do Léo Lins, ela impacta não só quem tá ali consumindo aquela piada. Ela impacta
toda a nossa sociedade. E quando eu digo a piada do Léo Lins, eu não estou falando só do Léo Lins, tá? Porque o Léo Lins, ele não é alguém que tem todo esse poder, né? Ele é um comediante stand-up. Mas o Léo Lins é um de muitos comediantes de stand-up. A gente tem o Léo Lins, a gente tem Danilo Gentili, a gente tem uma porrada de outros comediantes, inclusive, né, tem comediante que é negro, como o Nego Di, que também ele fica relativizando várias opressões, né? Então, enfim, a gente tem inúmeros comediantes de stand-up, não todos os comediantes de stand-up, né? O Pimenta mesmo, ele tá longe disso, ele não é igual a essa galera, né? Mas a gente tem vários outros comediantes de stand-up que ficam ali disseminando seu preconceito e que ficam operando para a normalização dessas opressões na nossa sociedade. Isso não tá certo. Se a gente quer combater racismo, se a gente quer ser antirracista, como o Fábio Porchat, né, ele já fez um videozinho ali falando sobre ele ser um racista em desconstrução. Se você quer ser um racista em desconstrução, então você também vai querer combater todas aquelas mínimas coisas que mantêm a nossa sociedade com essas estruturas de poder que deixam pessoas negras serem subjugadas a pessoas brancas. Você também vai ser contra os comediantes de stand-up que ficam normalizando esse tipo de opressão. Inclusive, né, o Kleber Toledo até respondeu o Porchat nesse post dele, né, e foi uma resposta que eu achei muito boa, que o Kleber disse o seguinte: então vamos aceitar racismo, homofobia e misoginia nas redes sociais, só não seguir a pessoa, não ler o que ela posta e tudo resolvido. Piadas racistas são racismo, piadas misóginas são misoginia, piadas homofóbicas são homofobia. Tudo isso é crime, não liberdade de expressão ou liberdade artística. A justiça foi muito bem. Inclusive, né, o Kleber falou sobre misoginia. Teve piada também de estupro, né? Isso impacta em mim diretamente. Diretamente. Porque, gente, eu sou uma mulher trans no Brasil. Eu sou vista como mulher todas as vezes que eu saio da rua, as pessoas têm uma leitura de mim de que eu sou uma mulher, tá? Mesmo que a Adfen vai falar as merdas delas, essa é a visão que as pessoas têm de mim quando elas me veem na rua. Eu tô passível de sofrer assédio sexual todas as vezes que eu saio na rua. Inclusive, eu já sofri assédio sexual muitas das vezes em que eu saí na rua depois que eu iniciei minha transição de gênero. Caramba, ano passado eu tava fazendo uma caminhada e um cara assoviou pra mim. Quando eu olhei na direção do assovio dele, ele tava se masturbando olhando pra mim. Isso perto da minha casa, inclusive. Então, assim, quando um comediante vai ali num palco de stand-up e faz uma piada misógina, e faz uma piada com estupro, sabe? E relativiza o que é estupro, como se você mudar ali a fonética da palavra fosse deixar aquilo legal, aquilo divertido. Quando ele faz isso, ele tá normalizando uma cultura de estupro que a gente tem na nossa sociedade, que torna possível um homem, à luz do dia, assoviar para uma mulher e se masturbar na frente dela, achando que tá ok. Porque isso é normal, não é? Isso não é normal. Isso é até tido como uma piada, então é claro que isso é normal. As pessoas riem disso, então isso é normal, isso é tranquilo. Passar a mão ali naquela mina, as pessoas fazem piada disso, é tranquilo, é normal. Estuprar aquela garota, as pessoas fazem piada disso. O Léo Lins faz piada disso. Então tá tudo bem, é normal. Depois disso, o Fábio Porchat foi extremamente criticado, né? Muitas pessoas criticaram ele, muitas pessoas foram cobradas de que criticassem ele. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ficar cobrando pessoas negras para elas se posicionarem em casos de racismo, porque pessoas negras já estão passando por tanta coisa na vida delas, e elas ainda vão ter que se posicionar toda vez que acontece um caso de racismo. Cobrem posicionamento das pessoas brancas, tá? Vamos fazer assim. Quando acontecer algum crime de ódio, quando acontecer algum preconceito, cobrem das pessoas que são, sabe, parte daquele grupo maioritário. Não cobrem da minoria, tá? Não façam isso não, coisa chata. Mas vamos lá, né? O Porchat foi extremamente criticado. E ainda mais, né, porque ele se diz antirracista e tava ali defendendo um cara que foi racista, né? Porque o que mais pegou nesse especial do Léo Lins foi a questão do racismo, né? Apesar dele ter feito muitas outras, ter atacado muitos outros grupos minoritários, né? O que mais pegou foi a questão mesmo do racismo.
Então, as pessoas elas foram criticar o Fábio Porchat. Aí ele veio e fez um outro tweet, né? Outro tweet gigantesco que eu vou ler aqui pra vocês, né? Uh, mas vamos lá. Ele disse o seguinte, abre aspas. É evidente que eu sou contra o racismo, e inclusive sou muito aliado nessa luta faz tempo. Eu já falei 1000 vezes em todas as entrevistas que eu dei que o tal do limite do humor é a Constituição. Se é crime, não pode, ponto. É ilógico que quem se sentir ofendido pode e deve acionar a justiça. A minha questão aqui é com a censura prévia, tal como a nova lei que é um disparate. Eu sempre disse e continuo dizendo que acho muito ruim fazer um tipo de piada ofensiva. Acho triste, acho velho, acho desagradável. Mas nada disso é crime. Enquanto não for crime, pode. Eu não faço, mas tem gente que faz. E tem gente que ri. E eu sei que aqui não é lugar para debater nada. O povo quer sangue, suor e lágrimas. E não dá para entrar numa conversa séria em Twitter. Mas eu caí na armadilha de me manifestar sobre um assunto sério por aqui e aí vira uma avalanche descontrolada. Eu defendo a liberdade de expressão, e se tem gente que quer usar essa liberdade para ofender, pena, mas pode. Eu sou veementemente contra o que propõe essa nova lei recém-sancionada pelo presidente. Ela é perigosa. Um cara falando bobagem no teatro, não. Todos nós impossibilitados de falarmos bobagem é. Esquece o Léo Lins. Eu tô falando sobre uma coisa muito maior, sobre poder contar piada. Não só o comediante, mas você aí no seu bairro e seus amigos. Não é porque você se sentiu ofendido que aquilo não pode ser dito. E agora chega de papo e vamos trabalhar para impedir essa lei de entrar em vigor. A lei em questão é uma lei que foi sancionada pelo Lula em janeiro desse ano, né, janeiro de 2023, que tem sido chamada de lei anti-piada. E nessa lei, né, ela diz o seguinte no artigo 20 dela, né? Abre aspas. O juiz deve considerar como discriminatório qualquer atitude ou tratamento dado a pessoas ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Qual é o problema nessa lei? Sério, gente, qual é o problema nessa lei? Porque o que essa lei tá fazendo é justamente proteger grupos minoritários. Porque, como eu disse anteriormente, a piada é um instrumento político. Mesmo humoristas que dizem que eles não se envolvem com política, eles se envolvem. Porque toda vez que eles fazem uma piada, eles estão tendo uma ação política. Toda vez que eles vão lá e resolvem fazer uma piada contra um grupo minoritário, eles estão ativamente decidindo politicamente diminuir esse grupo minoritário. Então, quando a gente está falando de uma lei que visa proteger os grupos minoritários, a gente está falando de uma lei que visa combater preconceito contra esses grupos minoritários. Porque, veja bem, aqui não está dizendo que não pode fazer piada com mais ninguém que possa se sentir ofendido, como o Fábio Porchat deu a entender. Não. Você só não pode fazer piadas que sejam discriminatórias com grupos minoritários. Uma piada discriminatória com grupos minoritários não quer dizer, né, por exemplo, que você não possa fazer uma piada sobre racismo. Quer dizer que você não pode fazer uma piada que endosse racismo. Que você não pode fazer uma piada que corrobore atitudes racistas, que normalize racismo. Você pode sim fazer uma piada que ridicularize as pessoas racistas. Você pode fazer isso. Você pode. E a lei deixa aqui muito claro, isso é sobre grupos minoritários, minoritários. Não é sobre você não poder fazer piada com quem tá no poder, com quem tá na hegemonia do poder, com quem tá ali, sabe, gozando dos efeitos maléficos que esse tipo de piada tem na nossa sociedade. Você pode fazer piada com quem tá em cima. É só você não bater em quem tá embaixo, bate quem tá em cima. É simples assim. E quando a juíza Gina, ela determina que o Léo Lins, ele tem que tirar esse conteúdo do ar e que ele não pode mais fazer piada desse tipo, amparada nessa lei, ela está coberta de razão. Não foi o Fábio Porchat que falou que o limite da piada do limite do humor é a lei? Ele falou a Constituição, no caso, né? Mas se é a lei, então o que o Léo Lins fez está contra a lei. O que o Léo Lins fez foi
bater em quem tá embaixo. O que o Léo Lins fez foi fazer é, piadas totalmente depreciativas sobre grupos minoritários e piadas que mantêm esses grupos minoritários como alvo de chacota. Eu tô dizendo que essa lei ela vai sempre ser usada de forma coesa, correta? Não, eu não tô dizendo isso. Até porque a gente está falando de seres humanos aplicando as leis e seres humanos nem sempre vão usar isso da forma mais correta possível. Mas essa lei é sim importante. Essa lei não tem que ser derrubada. Essa lei, ela essa lei ela tem que ser celebrada por pessoas que fazem parte de qualquer grupo minoritário. O Fábio Porchat, por mais que ele se diga antirracista, né, enquanto ele tá defendendo um cara que foi racista, né, mas enfim, o Fábio Porchat ele pode se dizer antirracista, ele pode se dizer aliado das lutas contra a LGBTfobia, ele pode se dizer aliado das lutas feministas, ele pode se dizer aliado das pessoas com deficiência, ele pode dizer o que for. Inclusive, né, eu gosto do humor que ele costuma fazer. Eu gosto de Porta dos Fundos, justamente porque Porta dos Fundos, em sua maioria das vezes, bate em quem tá em cima, né? O humor ali do Porta dos Fundos é justamente esse, né? É de fazer piada, né? De tornar a piada quem tá no alto. Obviamente que muitas vezes eles escorregam, né? E perdem a mão e fazem piada com quem tá embaixo também, mas ali a base do Porta dos Fundos é fazer piada com quem tá em cima. Mas mesmo ele se dizendo aliado de todas as causas, e eu não duvido que ele realmente se veja assim, ele ainda é um homem branco, hétero, cisgênero e magro. Ele não entende o que é ser uma pessoa de minoria. Ele nem não entende o que é ser um grupo minoritário. Ele não entende o que é você ver alguém fazendo piada com a sua existência, alguém diminuindo a sua existência. Ele não entende o que é você ver alguém normalizando violências que você sofre. Ele não entende o que é você ver em cima de um palco um comediante normalizando as violências que você sofre todos os dias na sua vida. Ele não entende isso, ele nunca vai entender isso. Nunca vai. Então, o que cabe ao Porchat é ouvir o que as pessoas que fazem parte desses grupos estão falando. O que cabe ao Porchat é ele prestar atenção no que, sabe, no impacto que essas piadas têm sobre a vida dessas pessoas. É isso que cabe ao Fábio Porchat. E não ficar fazendo textão, sabe, para poder criticar a juíza que determinou que um programa humorístico totalmente preconceituoso fosse tirado do ar. Não é isso. A lei é muito clara sobre diminuição de grupos minoritários. A lei não tá falando que você não pode fazer piada com grupos majoritários. A lei não tá falando isso. Então, se você quer continuar fazendo humor, é só você mirar em quem de fato tem que ser o alvo da piada. Inclusive, né, não tem tanto a ver assim, mas tem um pouco. Eu tava assistindo aquele programa do Átila Yamarino, né, que ele agora tem um programa no YouTube, que é um programa que é tipo um mesa-cast, né, mas ele não chama de mesa-cast, mas é um mesa-cast de entrevista, né. E ele chamou um cara, eu não vou lembrar o nome desse cara, mas é um cara que ele é um antropólogo que estuda consumo. E é muito incrível essa conversa que eles tiveram, né? É um cara negro, inclusive, né? Isso é importante. Essa conversa que eles tiveram é muito boa. Tem até uma hora que ele dá um fecho lá no Átila que eu achei muito bom. Mas tem um ponto específico que ele fala sobre você poder fazer piada com gente rica, né? Que o que tira o poder do rico não é você fazer matérias colocando o rico como, nossa, olha só as pessoas como elas são super inteligentes, ou você fazer matérias colocando o rico como, nossa, olha só como as pessoas são cruéis, porque essas duas coisas, elas acabam colocando as pessoas que são ricas, que são bilionárias, né? Como sendo pessoas diferentes de nós. Elas não são diferentes de nós. Elas têm mais poder aquisitivo, elas têm uma vida diferente da nossa, mas em suma, elas são pessoas que são iguais a nós no que diz respeito de, enfim, fatores biológicos, né? No que diz respeito a serem seres humanos, né? São seres humanos, veja bem.
Só que aí quando você faz uma piada com essas pessoas bilionárias, aí sim você tira um pouco do poder delas. Porque aí sim você normaliza elas, você coloca elas ali no centro do que é ser uma pessoa. Você tira elas desse Olimpo que elas se colocam e você joga elas ali pro meio do povo. Você tira elas desse ponto intocável delas. Tanto que basta ver o Elon Musk, por exemplo, ele sempre foi tido como essa pessoa superior às outras. A partir do momento em que as pessoas começaram a fazer piadas com Elon Musk, começaram a criticá-lo, começaram a tirar ele desse pedestal, desse Olimpo que ele estava até então, ele surtou, ele pirou e ocasionou até na compra do Twitter para conseguir fazer com que as pessoas parem de falar mal dele no Twitter, né? Para fazer com que as pessoas parem de xingar muito ele no Twitter. Então, a gente só tira essas pessoas do eixo delas quando a gente faz piada com elas. Isso, obviamente, até vir uma revolução. Então, né, humoristas que estão tão preocupados com essa lei, é só vocês aprenderem a parar de perpetuar preconceitos. É só vocês aprenderem a parar de ficar fazendo discursos de ódio fantasiados de piada. É só vocês aprenderem a bater em quem tá em cima e não em quem tá embaixo de vocês. É só vocês aprenderem isso. E volto a dizer, tem como sim você continuar fazendo piadas sobre racismo, sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre gordofobia, sobre tudo isso. É só você atacar as pessoas que precisam ser atacadas. É só você atacar os opressores. Porque eles sim precisam ser ridicularizados. Pra gente tirar um pouco desse poder que eles têm sobre nós. Porque enquanto você estiver só fazendo uma piada relativizando escravidão ou relativizando estupro, você vai só estar fazendo parte da manutenção desse sistema merda que a gente vive, onde continua, é, enfim, sendo um sistema altamente racista, altamente misógino, altamente LGBTfóbico, altamente capacitista e tudo mais que a gente sabe que é esse sistema que a gente vive. E só pra finalizar, né, teve um outro tweet do Fábio Porchat. Ai, o Léo Lins faz a merda e o Fábio Porchat vai lá e é o mais criticado ainda, né? Consegue ser ainda mais criticado. Mas que foi esse tweet que vocês estão vendo aqui, onde ele diz o seguinte: tenho conversado e trocado com muita gente legal que veio me procurar e que eu procurei. As conversas têm gerado muito aprendizado, assim que tem que ser, e uma carinha com muitos coraçõezinhos. Eu odeio isso. Eu odeio quando fazem isso. Eu odeio que fiquem colocando a gente que faz parte de minoria sempre como tendo que ser professoril, sempre como tendo que pegar na mão da pessoa opressora, da pessoa preconceituosa, da pessoa que está passando pano para uma opressão e tratá-la como se ela fosse um bebezinho inocente que não entende nada pra gente ter que explicar pra elas. A gente tá falando de homens adultos. Homens adultos são completamente capazes de irem atrás da informação eles mesmos. Não vai ser sempre que a gente vai estar com paciência para ser professoril. Não vai ser sempre que a gente vai estar com paciência para pegar na mão, para explicar tudo certinho, bonitinho e ser super didático, não. Em inúmeros momentos a gente vai ficar com raiva. A gente vai ficar com raiva, com ódio e vai xingar. E o ódio é muito importante também. Eu sempre falo isso para vocês. O ódio é muito importante para conseguir manter a gente se movendo contra as opressões que a gente sofre. Não vamos parar de sentir ódio só para que essas pessoas se sintam mais confortáveis. Não vamos parar de sentir ódio e não vamos parar de ser pessoas que ficam com raiva e agem com raiva só para que pessoas brancas, héteros, cisgênero, enfim, fiquem ali confortáveis com a nossa presença. A gente não tem que tornar o mundo mais confortável para eles. A gente tem que tornar o mundo confortável para a gente. Porque a gente é que nunca esteve confortável nesse mundo. Então a hora é nossa, não deles. Vamos pensar em nós, não neles. O conforto quem tem que ter somos nós, não eles. Até porque, né, se você não for preconceituoso, se você não for uma pessoa odiosa, se você não for uma pessoa que perpetua esses preconceitos no mundo, você também não vai ser uma pessoa que vai ser alvo de nada, não vai ter por que você não se sentir confortável com o nosso conforto, né? Não vai ter porquê. Então, se você tá super desconfortável, tem uma coisa pra te dizer. Mas nem precisa, você já sabe. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Comentem aí o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda muito a distribuir o conteúdo pelo YouTube. Também copiem o link, saiam distribuindo por aí. Você gosta do meu conteúdo? Faz isso. Copia o link e distribui. Isso também me ajuda muito a pagar minhas contas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.